Olá, alunos do 7º ano! Neste momento daremos continuidade aos nossos estudos referentes à unidade 1. Lembram que estudamos a aula passada? A aula passada nós vimos a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vimos muitas mudanças que agora estão acontecendo. E dentre essas mudanças também, hoje nós veremos essa nova forma de pensar, essa nova forma de olhar o mundo. Pois bem, ainda dentro destas mudanças nós podemos perceber e levar em consideração o desaparecimento do Império Romano do Oriente, quando cai Constantinopla, ou seja, a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, que eram um poderoso império. A partir do século XIII surge o despertar, ou seja, um retorno dos padrões e conceitos da antiguidade clássica, dando assim início a um novo movimento chamado de Renascimento. Professor, Renascimento? Mas o que renasceu? Pois bem, pessoal, o que renasceu? Renasce neste momento a cultura greco-romana, que durante toda a Idade Média foi deixada de lado. Ou seja, a sociedade passa a resgatar os ideais de beleza, o culto à alegria de viver. E também, a partir deste movimento, é que os primeiros estados modernos se consolidam. E também houve a maior dedicação ao individualismo, ou seja, essa nova forma de pensar fez o homem ser mais individualista através de produção de obras. Eles também passaram a buscar a racionalidade, ou seja, o uso de um pensamento racional. Com isso, eu percebo uma coisa: o homem não está mais vivendo sob a luz do teocentrismo. Professor, o que é teocentrismo? O teocentrismo foi o que o homem viveu durante toda a Idade Média, segundo as regras da Igreja Católica, ou seja, de uma religiosidade, onde Deus era o centro de tudo. Agora ele está vivendo sob a luz do antropocentrismo. Professor, e o que é antropocentrismo? Homem. Centrismo, centro, ou seja, agora o homem passa a ser o centro do universo, ou seja, o principal sujeito nas representações artísticas, como também nas pesquisas científicas. Daremos neste momento um destaque maior para um movimento intelectual ligado ao Renascimento, chamado de humanismo. Este humanismo estava inspirado na cultura greco-romana, ou seja, no renascimento desta cultura, em uma nova visão do ser humano e, consequentemente, uma nova visão do mundo. Os humanistas se dedicaram ao estudo da vida e dos costumes do ser humano especificamente. E muitos desses pensadores e artistas se estabeleceram em várias cidades italianas. E a principal característica destes pensadores é porque eles eram altamente contra, ou seja, eles eram uma oposição ao pensamento medieval. Professor, que pensamento era este? Aquele pensamento, pessoal, controlado pela igreja, controlado totalmente. Agora não. Agora o pensamento humano era o centro de tudo. Professor, e quem era que financiava esses pensadores, esses artistas? A burguesia e a nobreza, que estava cada vez mais próspera. Eles financiavam esses artistas para embelezar mais ainda as cidades. Para um melhor entendimento, falaremos de uma forma mais específica sobre o Renascimento. Este movimento ele esteve em ascensão nos séculos XV e XVI, iniciando na Península Itálica. E como vocês já sabem, como nós já falamos antes, ele pregava o retorno à antiguidade clássica, ou seja, o renascer da cultura greco-romana. E a partir de agora, o homem não era mais aquele homem preso às vontades religiosas. O homem fazia suas próprias vontades. Inclusive, os estudiosos, que a partir de agora estão livres para fazer uma análise crítica, ou seja, de ter o seu olhar, um novo olhar. E este novo olhar foi transmitido para todos os campos de conhecimento. Podemos perceber que agora a educação não estava mais ali para fazer o homem ser um ser preso.
Agora a educação está voltada para a transformação do indivíduo socialmente ativo, ou seja, a partir de agora o homem está livre para pensar, o homem está livre para criar. Como consequência disso, nós temos a expansão europeia. Até aquele momento, eles acreditavam, os europeus, que a Terra era simplesmente um disco plano. E a Terra era o centro do universo, onde o Sol e todos os outros planetas giravam em torno da Terra. Mas no final do século XV, a concepção muda, porque agora nasce uma outra visão, uma outra forma de pensar. A concepção de uma Terra redonda. E a partir daí, se inicia o processo de expansão europeia, ou seja, um processo que surgiu no Renascimento através do humanismo. Como assim, professor? Vamos voltar um pouquinho para o primeiro bimestre e lembrar das grandes navegações. Com o renascimento do comércio, o que o homem faz? Ele começa a navegar sobre o oceano, começa a fazer longas viagens para irem atrás de artigos de luxo e também de especiarias. E o que acontece? Qual o resultado disso? A Terra se expande na visão europeia. Para ele só existiam 3 continentes que ficaram conhecidos como Velho Mundo, que era Europa, Ásia e África. Agora não, eles chegaram em novas terras e nasce um novo mundo. Qual era esse novo mundo? Continente americano, mais na frente vem a Oceania. Então, pessoal, tudo isso, esta visão, é apenas uma consequência de um desenvolvimento da atividade comercial, ou seja, o renascimento urbano, o renascimento do comércio. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Próxima aula nós daremos continuidade a este conteúdo, onde veremos o que é o renascimento artístico e as características do humanismo dentro do renascimento. Então, pessoal, continuem estudando, se cuidem!